The Ghostwriter Show! Bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Ghostwriter e este é o Maestro Yorick. Hoje nós estreamos o quadro Entrevistas do Além. O nosso primeiro entrevistado é o escritor Matt Ferraz. O autor é formado em jornalismo e mestre em biografia pela Universidade de Buckingham. O seu primeiro romance inglês, Killing Dr. Watson, foi lançado pela NX Publishing no Reino Unido em 2013. Desde então, ele já publicou cerca de 10 livros no idioma de Shakespeare. Além disso, também possui trabalhos em português e italiano. Por gentileza, nunca mais, faça conexão com o mundo dos vivos. Vamos ver se conseguimos um fenômeno poltergeist. Conseguimos! Olá, Matt. Bem-vindo ao quadro Entrevistas do Além, do programa The Ghostwriter Show. Nossa plateia está curiosa para saber quando e por que você começou a escrever. Eu comecei a escrever nessa quarto onde eu estou dando essa entrevista, quando eu era muito criança. Minha mãe tinha uma máquina de escrever antiga, que ela usava no trabalho dela, e eu pedi para ela me dar a máquina, porque eu não estava usando mais. E eu comecei a escrever histórias. Eu sempre quis escrever histórias de mistério. Então, assim que eu comecei a aprender a escrever, eu já comecei a criar minhas próprias histórias e inventar tramas. E eu costumava brincar muito sozinho quando era criança. Então, eu criava meus próprios personagens também, assim. Eu criava aventuras. Eu tinha um personagem que era um caçador de alienígenas, que descobria que a Terra estava cheia de alienígenas disfarçados de pessoas. E ele tinha que lutar contra eles para salvar a Terra. Essas eram as brincadeiras que eu fazia. E começar a escrever elas foi só um passo natural, assim, para mim. E isso era por volta de que idade? Muito novo, uns 6, 7 anos. Eu fui o primeiro menino da minha turma a aprender a escrever e a ler. E assim que eu aprendi, eu já comecei. Inclusive, a primeira história que eu escrevi foi em 1996. Eu tinha 5 anos. Minha mãe estava ensinando o dever de casa para o meu irmão. E eles me deram uma folha de papel para eu fazer um desenho. Só que no lugar de fazer um desenho, eu escrevi uma história. E era uma história de estilo Senhor dos Anéis, assim, de Rei Arthur, que era um mago, que queria ter uma coroa, que a coroa ia dar poderes mágicos para ele. E tinha um castelo voador que ficava no céu, e essa história toda teve menos de uma página. Mas, assim, foi a primeira história realmente que eu escrevi. Desde então, nunca parei. A tua mãe teve influência nessa questão de você começar a ler e a escrever tão cedo? Sim, minha mãe é meu maior incentivo. Ela sempre comprava livros para mim, ela lia os meus textos, ela sempre revisou meus textos enquanto eu escrevia em português. Depois que eu passei a escrever em inglês, ela não fala inglês, então ela não pôde mais acompanhar os meus textos. Mas ela é um tremendo incentivo, ela sempre falava para mim que você tem que sentar e escrever, porque é isso que você sabe fazer. E esse que é o caminho que você tem que trilhar nessa vida. Pois é, como é que surgiu a ideia de escrever em inglês? Eu estava muito desiludido com o mercado brasileiro. Eu tinha lançado um livro em português, que foi o Teorema de Mabel. Eu gastei muito dinheiro nesse livro e não rendeu, assim, não teve um retorno bom. Eu acabei perdendo uma grande quantia de dinheiro. E aí um dia eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu acho que eu vou escrever um livro em inglês. Você apoia? Ela falou: tudo bem, vai ser difícil, mas você consegue. Eu falei para minha namorada, a Alana, ela também me deu um apoio tremendo, né? E aí eu escrevi um livro em inglês, pensei que estava muito bom, mandei para uma editora e a editora falou: olha, a história é até legal, mas o livro precisa de edição. E aí eu contratei uma pessoa para editar para mim, uma escritora britânica que editou o livro para mim. E o livro tinha tantos erros, tanta coisa errada, tantos personagens que não estavam funcionando, tantos erros de gramática. E esse foi o momento que eu tive que engolir meu orgulho e falar assim: não, se eu quero publicar um livro em inglês, que é uma coisa realmente difícil, eu preciso dar espaço, eu preciso corrigir esse livro, página por página. Me levou 2 meses e no final das contas eu consegui publicar ele. Como é o mercado editorial internacional? E como que você chegou até ele?
Olha, ele é muito diferente. Você tem editoras muito especializadas. Meu primeiro livro em inglês foi o Killing Dr. Watson. Ele foi publicado na Inglaterra, em Londres, pela Emacs Publishing. Eles são uma editora que só publicam livros que têm a ver com Sherlock Holmes. O meu livro era a história de um personagem que ele era fã de um seriado de Sherlock Holmes e ele descobriu que atores desse seriado estavam sendo mortos. E ele resolve investigar junto com o ator que fazia o Sherlock Holmes na série. Então eu escrevi esse livro e descobri essa editora, que só publicava livros relacionados ao personagem. E depois disso eu publiquei muitos livros por conta própria. Lá o mercado é muito grande assim pelo Amazon, porque além de mais pessoas terem o e-reader, o Kindle, para ler o livro digitalmente, lá fora eles também têm um serviço de impressão sob demanda, que significa o seguinte: eu vendo um livro, eu ponho um livro para venda, o cliente compra. Quando o cliente compra o livro, aquele livro que ele comprou é impresso, colado e enviado para ele. Então não cria um estoque grande de livros para ficarem acumulando e vender um por um. Isso existe no Brasil, mas o do Brasil é muito mais caro, então isso desincentiva as pessoas a comprarem os livros. Depois que eu tive essa experiência aprendi a publicação por conta própria, mais recentemente eu consegui publicar o Sawara pela Odyssey Publishing, na Austrália, que é uma editora híbrida, você paga pelos serviços dela, mas ela te dá uma vantagem a mais, assim. E eu publiquei agora um livro pela Cozy Cat, que é uma editora tradicional que só publica livros de mistério cozy, que são mistérios onde não tem violência, muita violência, não tem sexo, não tem drogas, não tem palavrão. Assim, meu público-alvo são, na maior parte, mulheres de meia idade, donas de casa, que gostam de livros de mistério. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é os livros em áudio, que eles fazem muito sucesso. O Killing Dr. Watson ele foi publicado em áudio. Um ator britânico chamado Andy Baker, ele leu o livro em voz alta e publicamos no Audible, que é um mercado para audiolivros. Também é muito forte lá fora. As pessoas gostam, por exemplo, de ir dirigindo para o trabalho escutando um livro no som do carro, né? Assim, eu acho que eu já explorei bastantes opções diferentes, muita coisa. Eu percorri diversos tipos de editoras e agora eu estou focando nessa, que é a editora de livros de mistério, mas ainda pretendo lançar outros livros por conta própria. Uma curiosidade, você escreve os textos primeiro em português e depois faz a versão em inglês ou já escreve direto nesse idioma? Não, escrevo direto em inglês, porque aí eu faço na metade do tempo, né? Porque eu não tenho o trabalho de escrever tudo em português e depois passar, e eu acho que flui melhor. Eu acho que quando o texto é traduzido, fica muito claro que ele é traduzido. Isso, estranhamente, acabou prejudicando um pouco a minha escrita em português, porque agora, sempre que eu escrevo um texto em português direto, as pessoas falam que parece que foi um texto em inglês traduzido para o português. Então, isso é uma coisa que eu quero trabalhar mais no futuro, para perder esse sotaque que eu acabei adquirindo de escrever em inglês. Como surgiu a oportunidade de fazer mestrado no exterior? Foi em Londres? Não foi bem em Londres, foi em Buckingham, que é uma cidade que muita gente pensa que é em Londres porque tem o mesmo nome do Palácio de Buckingham. É uma cidade pequena no interior da Inglaterra. Foi uma experiência excelente. Eu fiz minha dissertação sobre a vida de uma pintora russa, que ela estava pintando o quadro do presidente americano Franklin Delano Roosevelt, e enquanto ela pintava o quadro, o Roosevelt morreu na frente dela. Ele teve um derrame e morreu. E ela foi acusada por muitos anos de ter sido uma espiã mandada para matar ele, né? E foi uma experiência fantástica. Assim, eu participei de conferências de escritores, aprendi muita coisa sobre como publicar um livro por conta própria. Eu participei de uma palestra da Joanna Penn, que é uma escritora muito famosa lá. E também, a primeira coisa que eu fiz ao chegar em Londres, obviamente, foi visitar a Baker Street, no Museu do Sherlock Holmes, para ver o lugar onde Sherlock Holmes vivia. Vivia, né, entre aspas, mas eles realmente, nesse museu, eles tratam ele como se fosse um personagem da vida real, né? Você vê o violino do Sherlock Holmes, a cama onde ele dormia e vários objetos que usaram nos casos dele, que ele usou nos casos dele. Isso foi realmente muito inspirador. E outra experiência muito legal que eu tive foi quando eu visitei um pintor que tinha pintado o quadro da família real britânica inteira. Eu visitei a casa dele, nós trocamos livros, ele me deu a autobiografia dele, eu dei um exemplar do Killing Dr. Watson para ele. Realmente foi uma tremenda experiência e me ajudou muito como escritor. Você fez mestrado em biografia. É verdade que você escreveu sobre a vida da Agatha Christie?
Não, na verdade eu não escrevi a biografia da Agatha Christie. Muita gente pensa que foi isso porque por eu ser tão apaixonado com a obra dela e por eu ter feito o mestrado em biografia. O que eu me arrependi de não ter feito, na verdade, que se eu pudesse voltar eu teria mudado o tema da minha dissertação, seria fazer a biografia da Margaret Rutherford. Foi a atriz que interpretou a Miss Marple nos filmes baseados na obra da Agatha Christie. A Margaret Rutherford ela era uma comediante muito famosa e ela vivia muito perto de onde eu fiquei alojado, da minha universidade. Então, se eu tivesse decidido fazer minha dissertação sobre a vida dela, eu poderia ter visitado os lugares onde ela filmou os filmes da Miss Marple, poderia, inclusive, ter visitado o túmulo dela, que é por lá, né? E a Margaret Rutherford, ela ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante por um filme chamado Gente Muito Importante. E o Oscar dela foi roubado depois que ela morreu. E essa é uma história assim, que eu me arrependo tanto de não ter feito minha dissertação sobre isso, porque teria sido, eu acho que uma história realmente fascinante para se contar. Eu percebo que você coloca humor nos seus livros, mesmo quando são de temática policial, como na série Os Mistérios da Vovó Berta. Isso é um estilo presente na maioria de suas obras? Eu acho que eu não consigo escrever uma coisa sem humor. Porque eu sou realmente uma pessoa bem-humorada. Eu costumo colocar... As piadas, elas vêm naturalmente. Eu acho que quando a gente fala assim, eu vou ser engraçado, eu vou colocar uma piada aqui, a coisa não sai muito engraçada. Mas quando a piada surge naturalmente, isso é bem mais interessante. O Sawara, que é o meu livro, Sawara, As Memórias de uma Onça, foi lançado em inglês pela Odyssey Publishing. Esse livro ele é com menos humor que eu tenho, porque eu quis fazer uma história realmente épica de uma onça caçando a cidade de Eldorado, na selva. Mas eu costumo injetar muito humor. Meu livro também, Sherlock Holmes and the Glad Game, que é uma junção da Poliana, dos livros infantis, com Sherlock Holmes, que é a Poliana que estava sempre feliz, queria sempre ver o lado bom de tudo. E o Sherlock Holmes, que é um personagem sério e racional, eu acho que dá um choque, assim, que dá um humor muito interessante nisso. Pois é, o que o Sherlock Holmes e a Poliana têm em comum? De onde surgiu essa ideia de juntar esses dois personagens? Então, a ideia foi realmente que eles não têm nada em comum. Eu achei que ia ser super engraçado. Porque é o seguinte, a Poliana, as histórias da Poliana se passam mais ou menos na mesma época que o Sherlock Holmes. E eu via vários casos de escritores juntando Sherlock Holmes com outros personagens. Por exemplo, Sherlock Holmes caçando Jack o Estripador. Sherlock Holmes contra o médico e o monstro. Sherlock Holmes e o Capitão Nemo. E eu pensei assim, qual que nunca fizeram? E aí um dia eu tava na livraria com a minha namorada e de repente eu vi Poliana. Eu falei, não, isso. Eu tenho que escrever esse livro. Eu vou pegar esses dois personagens que não tem nada a ver um com o outro e vou colocar eles juntos e vou ver o que acontece. E é um dos meus livros que eu tenho mais orgulho de ter escrito. Eu realmente gosto muito dele. Você passou um período em 2019 na Costa Rica. Conte-nos como foi essa aventura. Eu ganhei uma bolsa porque era uma organização ambiental que queria que alguém escrevesse um livro sobre a onça pintada, para ajudar na divulgação da preservação da onça pintada. E eu já fazia muito tempo que eu venho me candidatando para esse tipo de programa em vários países. Eles normalmente cobrem curso de viagem e tudo mais. E eu não estava conseguindo achar o projeto certo. E aí eu mandei para Costa Rica e acabei ganhando. E quando eu vi, eu estava descendo do avião e pegando 8 horas de ônibus através da floresta, cruzando a Montanha da Morte, que é como eles chamam a montanha no meio da Costa Rica. E fiquei 2 meses vivendo numa reserva ecológica, sem água quente para tomar banho, sem vários luxos assim, que a gente tem na civilização, numa cabana de madeira, e escrevi um livro em 2 meses, que foi o Sawara, que também é um livro que eu tenho um orgulho imenso. Minha inspiração assim, foram várias histórias que são protagonizadas por animais, né? E eu quis fazer uma história realmente épica, uma coisa assim, diferente de tudo que eu tinha feito. E foi super legal. O pessoal lá na Costa Rica são um povo maravilhoso, eles são super receptivos. O dono da reserva lá era um americano, ele era estilo hippie, assim, todo doidão, mas super gente boa, que apoiava. E eu fiz muitas amizades boas lá. E é um país assim que eu realmente tenho um carinho imenso. Eu gostaria de voltar lá um dia, quem sabe depois dessa pandemia, né? Sim, estou lendo Sawara. Um zumbi trouxe pra cá e já estou no capítulo 12. Muito interessante. Eu gostei muito do Blue Frog e da parte que ela encontra o pai. É um livro cheio de mistérios. Muito obrigado.
Na sua opinião, o que pode ser feito para despertar nos brasileiros um maior interesse pela leitura? Eu acho que para incentivar uma criança a ler, você tem que mostrar para ela que livros podem ser divertidos. Livros não precisam ser... Acho que, por mais que a gente ame Machado de Assis e Álvares de Azevedo, eu acho que você pegar uma criança de 8, 9 anos e tentar fazer ela ler Dom Casmurro é um tiro no pé, porque ela não vai entender e ela vai sentir assim, ela vai ler aquele livro e vai pensar, isso não é para mim. Você precisa dar para a criança ler algo que ela sinta incluída, algo que ela sinta que ela possa fazer parte. Inclusive, eu tenho uma prima que é a Laura, que o Zumbi que você mencionou escreveu um livro que ela gosta muito, que é o Detex. E a Laura, ela foi incentivada a ler desde pequena, inclusive vou dar um alô para ela, que ela adora o seu programa. Olá, Laura. Um beijo para você. E eu acho que os pais dela fazem uma coisa muito legal, que é dar livros divertidos, livros interessantes, de aventura, de fantasia. Eu tenho um outro projeto que eu tenho, que eu dou aula de escrita biográfica para meninos de Uganda, na África. É uma iniciativa que eu tive junto com uma organização de lá. São crianças de 9 a 15 anos, que elas vivem numa região muito pobre da África. E elas não têm acesso à leitura, a livros interessantes. E nós agora estamos montando a primeira biblioteca deles. Assim, a gente juntou livros como A Ilha do Tesouro, O Mágico de Oz, assim, coisas que possam fazer elas se interessarem, porque eu acho que realmente a leitura é a melhor forma de uma criança que está numa situação assim, de pobreza poder descobrir outros mundos e extrapolar aquela situação dela e conseguir algo maior na vida. Quais dicas você daria para aqueles que desejam ou estão começando a escrever? Primeiro, você tem que ler muito, não tem como escapar. Se você quer escrever, você tem que ler muito. Você tem que ler o que você gosta de escrever. Você tem que escrever o que você gosta de ler. Não adianta, por exemplo, eu não leio muita ficção científica, não tenho nada contra, mas não é o tipo de coisa que eu leio. Eu me aventurar a escrever um livro de ficção científica, provavelmente não vai sair uma coisa tão boa quanto seria se eu, que leio livros de mistério, fosse escrever uma história de mistério, sabe? Eu participo de muitos grupos de escritores no Facebook. E uma vez teve uma postagem muito engraçada, um cara chegou e falou assim, eu gostaria de escrever um livro, alguém pode me falar que tipo de livro dá mais dinheiro? E aí a gente falou, não é assim que você faz, você tem que escrever algo que você gosta, você tem que ler, você tem que ler bastante e chegar num momento que você fala assim, eu quero escrever algo como isso, mas não uma cópia, eu quero transformar isso em algo meu. E o Stephen King, que é um dos meus escritores preferidos no mundo, ele fala que se você ler muito, 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 vai chegar um momento em que você vai pegar um livro e você vai falar, isso aqui é uma porcaria e isso foi publicado. Então, eu acho que eu consigo ser publicado também. Então, realmente, você tem que ler muito, você tem que escrever muito e não se julgue, não se diminua se o que você escrever pela primeira vez não for bom o suficiente. Porque nada é bom da primeira vez. E se você realmente amar aquilo e é aquilo que você quer fazer, você vai conseguir, você vai insistir e você vai chegar lá. Ok, nossa entrevista está chegando ao fim. Teria mais alguma coisa que gostaria de dizer? Fique à vontade. Bem, eu desenvolvo vários projetos, vários ao mesmo tempo, assim, e eu acho que às vezes eu coloco projetos demais na minha cabeça, mas eu cheguei à conclusão que eu sou o tipo de pessoa que funciona melhor quando tem coisas demais. Eu não sou assim, eu vou focar num projeto só e vou ficar 100% naquele projeto. Eu preciso estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo para dar certo. E algumas pessoas são assim, eu acho que a gente tem que admitir e saber que não tem nada de errado em ser desse jeito. Matt, obrigado pela sua participação na nossa DED Entrevistas do Além. Ok, muito obrigado. Tchau. Obrigado nunca mais. Pode desligar o projetor do além. Nunca mais. O nosso programa fica por aqui. Até breve. The Ghostwriter Show! Um programa feito a morto para você.